Olá, boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, 17 de março de 2021, 7 horas da noite. O tema é muito interessante, transtorno bipolar, com o incrível médico psiquiatra Dr. Rafael de Souza. Ele tem doutorado na USP, pós-doutor nos Estados Unidos, 30 artigos científicos internacionais, e a gente já fez aqui bastante live, sempre com muita informação de qualidade. Eu já vi aqui a solicitação. O Rafael já vai entrar aqui com a gente. Opa, Olá, doutor Rafael. tudo bem? Como Tudo sempre, bem? que bom que você me chamou, hein, Rodrigo? Que legal que você me chamou. Eu tô meio parado aqui no Instagram. É legal que eu volto a campo, fazer live de novo. Putz, muito legal o seu convite. Eu adorei também. Para mim é uma honra. A gente já fez 5 lives de diversos temas. Hoje é a nossa sexta. Para mim é incrível também. E sempre você passa muita informação aqui de qualidade e ajuda muita gente, doutor. E, ho- Putz, e hoje legal. eu tenho, e hoje eu tenho uma transtorno bipolar, né? Assim, o que que ele é, basicamente? O transtorno bipolar é um transtorno do humor, né? Então a gente fala, é um transtorno que basicamente a pessoa tá em dois polos, né? Um polo mais para cima, um polo para cima, vamos colocar assim, né? Que é ou eufórico ou irritável, e um polo para baixo, que é o depressivo. Então essa é a ideia geral. Aí tem umas minúcias, tem algumas coisas, mas a pessoa oscila entre esses dois polos, tem fases que está bem também. É, é um, já foi descrito já há muito tempo, né? Então era chamado anteriormente de psicose maníaco-depressiva. Então depois o diagnóstico foi se refinando, né? A gente nem é só uma parte dos casos que tem psicose. Aí o pessoal fala, Rafael, o que é tal da psicose? A psicose é uma quebra com a realidade. Então se chamava de psicose maníaco, né? O polo para cima de agitação ou irritabilidade, e depressivo. E a pessoa algumas pessoas quebram, alguns, o que a gente chama de transtorno bipolar tipo 1, que é o mais clássico. A pessoa pode quebrar com a realidade, né? Que é a psicose, não é um negócio tão monstruoso como, sei lá, né? A gente tem aquela ideia da psicose do Hitchcock, né? Ah, sim, Aquela coisa terrível, mas então não é aquilo, é só quebra com a realidade. A pessoa, putz, fica tão confiante, por exemplo, aí começa já a acreditar que é dona de alguma coisa, de uma empresa que ela não é. Então é grave, mas não é uma coisa maléfica, assim, né? É uma coisa só grave, né? Porque a pessoa está fora da realidade. certo. Perfeito. E quais são os sintomas normais de humor, assim? E quando que dá para ver que vira patológico, né? Pô, legal essa sua pergunta, né? Então tem uma discussão enorme aí desse polo para cima, esse polo mais agitado, tem uma discussão enorme aí, porque a gente primeiro tem alguns sintomas, tem o episódio de mania, ninguém discute que é patológico, quando a pessoa quebra com a realidade, né? Por exemplo, eu acreditar que eu sou dono de alguma é, de uma empresa que eu não sou dono, sou dono da Ferrari, sei lá, que eu sou um cara bilionário. Isso aí ninguém discute que tá patológico, tal. A pessoa tá tão eufórica, sei lá, que fala coisas sem sentido. Então, aí ninguém discute que isso é patológico. Mas existem os sintomas que a gente chama um quadro de hipomania, que aí começa a dúvida dos especialistas, né? Então, muitas pessoas são o que a gente chama de hipertímico e que se confunde um pouco com hipomania. O que é o hipertímico, né? Timos vem de sentimento e o hipertímico é aquela pessoa super para cima, super alegre, super animada, super contente, super para frente, super. É sempre assim.
Então, isso se confunde um pouco, né? Até que ponto isso aí é normal ou não. É, e eu arrisco dizer que no consultório eu consigo. Eu encontro uns casos que eu noto que existe uma certa aceleração psíquica, que vai além do bem-estar, do bom ânimo, de um espírito normal, né? E existe uma aceleração psíquica e existe uma incapacidade de ouvir o outro. Então tem algumas coisas bem tênues, né? O transtorno bipolar é um tema muito interessante, especialmente para mim, né? Meu doutorado foi sobre transtorno bipolar. Nos Olha, Estados Unidos eu continuei trabalhando com transtorno de humor e o meu ambulatório no Hospital das Clínicas é de transtorno de humor. Então, às vezes vem no consultório alguns pacientes e falam, mas, poxa, como é que você conseguiu perceber isso e ninguém percebeu? Eu falei, bom, um campo muito específico meu, então às vezes eu consigo enxergar nuances. Mas existe essa discussão e às vezes o profissional, eu noto que tem essa nuance da aceleração psíquica, a pessoa não consegue ouvir. Isso para o polo para cima. E no polo para baixo, existe uma coisa, né? Tem depressão mesmo, que a pessoa tem lá vários sintomas, tem já começa a impactar no trabalho, começa a atrapalhar a vida em vários campos, né? A pessoa não consegue direito trabalhar, a atenção fica ruim, o sono fica ruim. E tem o que se chamava de depressão menor ou distimia, que agora foi englobado no que se chama de transtorno depressivo persistente. Então, um monte de nome para a gente falar que tem pessoas que ficam com alguns sintomas depressivos, fica sempre meio para baixo, fica sempre meio tudo meio cinzento. Quando isso se prolonga assim por muitos anos, por mais de 2 anos, se falava de distimia e hoje se fala de transtorno depressivo persistente. Mas no fundo é aquela pessoa meio um pouco, às vezes um pouco rabugenta, um pouco para baixo, sempre com um viés melancólico. E a gente costuma, no geral, Rodrigo, falar que assim, quando a pessoa tem algum prejuízo na vida, é interessante ela vir no tratamento. Agora, a grande discussão é a hipomania, porque às vezes a pessoa está se sentindo super eufórica, super bem, mas a família nota, fala, meu, mas putz, a pessoa não está produtiva. São os quadros um pouco mais. Precisa de um bom psiquiatra para separar o joio do trigo. E às vezes tem mesmo uma nuance difícil de notar. Essa aqui é um hipertímico, né? A pessoa só que tem um super bom humor, né? Isso é uma coisa, uma qualidade, ou isso já é uma hipomania? Já é uma coisa que começa a dar prejuízo. O trabalho, a pessoa é desatenta, porque a pessoa tem uma aceleração psíquica do transtorno bipolar. É bem isso aí. Normalmente passa despercebido. Vem para o consultório, paciente tem alguns sintomas subliminares, tem faz 10 anos, e na hora que a coisa aumenta, vem para o meu consultório. Aí o paciente vem para o meu consultório, fala, olha, não, a pessoa está muito agitada. Eu falei, mas como é que era? Não, sempre foi muito falante, era um pouco, às vezes passa como sem noção, era um pouco sem noção, falava demais, tal, mas era, pô, aquela pessoa que botava alegria no ambiente, tal, falava demais, falava, sempre foi assim, dormia muito mal, sempre teve insônia, falou, opa, vamos compondo ali umas coisas que você fala, pô, umas coisas que não estavam muito certas. Então, umas pistas aí para o pessoal pensar e também, eventualmente, conhecer alguém nessa circunstância. ah, perfeito, doutor Rafael. E antes de fazer aqui a próxima pergunta, agradecer aqui o Márcio Bueno, que está sempre aqui com a gente. Ele, ele sugeriu para a gente fazer uma live sobre ansiedade. Aí a gente já fez, aí se mais para frente você quiser, a gente faz de novo. Te Ah, redita é, a nossa e ansiedade. é, exatamente. E quem tem transtorno bipolar e não trata, tem mais chance de ter, é, tem mais chance de suicídio do que a depressão, por exemplo. Por exemplo, a taxa é mais alta de suicídio para quem só tem depressão. Então, na verdade, o transtorno bipolar, né, ele tem uma taxa de suicídio maior. Olha, Infelizmente, né, bem grave, assim, o transtorno bipolar.
No fundo, a depressão, muitas pessoas têm um episódio depressivo, melhoram, 2 episódios depressivos na vida. Existe uma discussão, era muito interessante, eu tive com a Kathleen Mericangas, era uma pesquisadora que faz epidemiologia nos Estados Unidos. Então, ela faz toda aquela parte mais desses levantamentos grandes, ela está envolvida e tal. Aí eu falei, Kathleen, mas como é que é? Quantas pessoas têm depressão pelo menos uma vez na vida, né? Aqui está falando, tem os dados falando aí em torno de 15, 20%. Olha, eu acho que é muito mais. Ela falou, só que as pessoas não lembram. Eu vou fazer entrevista e perguntei, você já teve depressão uma vez na vida? A pessoa de 40 não lembra se teve com 20 anos de idade um episódio depressivo. Se não tratou, passa batido isso daí. Então, e os episódios depressivos têm uma média lá de duração, né? Tem alguns estudos falando disso, né? Tem os episódios depressivos graves, tem muitas circunstâncias, né? Mas uma média de duração assim de uns 6 a 9 meses. Agora, o transtorno bipolar, ele é uma condição que se ele é bem diagnosticado, a pessoa tem e é um problema que ela vai tratar a vida inteira. Então sempre sofre, varia muito de caso a caso, né? Mas tem muitos pacientes que ficam tendo muitos episódios depressivos, é, e também a coisa do tratamento é muito importante, porque se a gente consegue acertar bem a vida da pessoa, aí ela tem menos motivos para ter depressão. Por quê? Né? O que eu estou falando? A pessoa que entra em episódios de mania fica muito eufórica, às vezes faz gastos, isso prejudica a vida familiar, isso prejudica a vida profissional. Quando a gente consegue manter a pessoa com uma boa vida familiar, uma boa vida profissional, a gente consegue. Isso é protetor para a depressão, né? Você tem uma boa vida familiar, tá tudo ajustado, sua vida profissional está bem. Agora, essas pessoas que entram, que se recusam a fazer o tratamento, tem muitas pessoas que se revoltam. E eu entendo, e a pessoa, o que acontece? A pessoa tem algum desses episódios aí, né, de mania, hipomania, que nitidamente a pessoa está fora de si, ela vem para o meu consultório, aí eu trato, a pessoa melhora, eu falo, olha, você tem o diagnóstico de transtorno bipolar. Aí a pessoa está bem, ela fala assim, mas espera lá, né? Eu acho que isso é um papo de psiquiatra, né? Vou Isso é uma parar conversa agora. Vou parar, vou parar, vou parar. Essa conversa dele, né? Ele tem lá as razões dele. Aí o que acontece? Depois de 2 anos, a pessoa tem um novo episódio, a pessoa. E durante o episódio, normalmente a pessoa está eufórica, né? Para quem não conhece, né? Então, você pensa numa pessoa super eufórica, muito falante, fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, já começa a ficar até distraída muitas vezes, começa a fazer uma coisa, vai fazer a outra, é o que os pacientes, os familiares falam, doutor, fica ligado no 220, de noite fica limpando a casa, de noite fica trabalhando, de madrugada vai limpar a casa. Então a pessoa fica numa certa agitação, sai muito, às vezes se envolve em relacionamentos, né? A pessoa tende a beber mais, fica arriscando, né? Gasta dinheiro, faz coisas mais impulsivas, é uma expansão do campo vivencial, a pessoa sente aquela baita energia, aquela força para tudo. Ou isso é um parâmetro, ou isso ir para irritabilidade, fica briguenta, fica insuportável, né? A pessoa fica brigando por tudo, até começa a achar que os outros estão contra ela. Então, esses episódios, né, eles deixam, muitas vezes, eles deixam um rastro, né, de problemas para a pessoa, né? A pessoa pegou lá o dinheiro, empenhou, comprou uns imóveis, já vi vários casos assim, né? Foi lá, fez um gasto excessivo, ou teve um relacionamento com quem ela não se relacionaria normalmente, e aí a pessoa fica vinculada, sei lá, né? Isso daí, e aí é um problema. E se a pessoa é casada, poxa, saiu com alguém que não devia, pode estragar um casamento, né? A gente vê, então, é muito importante tratar direitinho, porque, porque os problemas que advêm, né? Que uma coisa é a gente tratar o episódio de humor, a parte biológica, mas a depressão ela tem um componente biológico, tem um componente vivencial.
a gente consegue acertar a vida financeira, a vida amorosa, aí o tratamento biológico fica mais a parte biológica. A gente consegue encaminhar um pouco melhor. Ah, perfeito, doutor Rafael. E geralmente, como que é feito o tratamento? É com antidepressivo, com estabilizador de humor ou alguma outra classe de medicamentos? Então, o tratamento, né, a gente divide o tratamento basicamente em três, né? Tem quatro, dá para dizer. Então, primeiro, depressão. Segundo, mania ou hipomania. É o mesmo tratamento. E o terceiro é o de manutenção. A gente tem também os episódios mistos, que não são tão infrequentes. Então, o episódio misto é uma mistura de sintoma de mania, de euforia, com sintoma de depressão. Então, são episódios extremamente desconfortáveis que a cabeça está a mil e a pessoa continua deprimida. É extremamente perigoso, assim, para a ideação suicida e tal. Então, aí você perguntou do antidepressivo. Acontece muitas vezes que o bipolar tem depressão e não se faz o diagnóstico de transtorno bipolar e ele começa a tomar um antidepressivo. E eu vi já alguns casos chegando, o paciente chega com a cabeça meio a mil, assim, e aquela depressão, aquela sensação ruim, e o paciente começa a ficar um pouco desesperado, né? Alguns pacientes começam a ter ideação suicida. É uma sensação muito ruim, porque o antidepressivo, ele é quase não usado no tratamento de transtorno bipolar. A gente usa, eventualmente, mas com estabilizadores de humor. Então, o episódio de depressão do transtorno bipolar, ele não é tratado como episódio de depressão em quem não tem o transtorno bipolar. Quem não tem transtorno bipolar, normalmente trata com antidepressivo, normalmente, tal, tudo bem. Quem tem o transtorno bipolar, o que o Bob Post, né, era um dos grandes nomes da psiquiatria, eu tive a alegria de estar com ele no Congresso Brasileiro 2 anos atrás. Então, Bob Post, que ele comentava, né, tem algumas respostas estranhas ao antidepressivo, né? O paciente, o bipolar, às vezes ele respondeu ao antidepressivo com 17 anos, fez um tratamento e melhorou. Aí ele ficou deprimido com 20, não respondeu aquele antidepressivo, tomou outro, respondeu. Aí com 25 ele tomou antidepressivo, ficou um pouco agitado, parou de tomar. Tem algumas coisas meio estranhas, responde, depois não responde, fica um pouco agitado, tem umas sensações meio estranhas. Então, já colocando aqui, né, algumas coisas para o pessoal. E normalmente a gente trata os episódios depressivos, então, não com antidepressivo, né, os bipolares, mas com quetiapina, com lítio. O lítio, que é uma medicação que é a medicação que melhor trata o transtorno bipolar num todo, no geral, assim, né? Com lítio, com lamotrigina, com o Latuda, a lurazidona. Tem algumas evidências de que o ômega 3, especialmente rico em EPA, né, na cadeia de ácidos graxos do EPA, que tem algum benefício também. Então, de outra forma, né? Tem estudos falando lá da olanzapina mais a fluoxetina, também é uma opção, né? Já o antidepressivo entrando aí. Então, o tratamento da depressão é assim. O tratamento do episódio de mania, da euforia, normalmente é um antipsicótico, por mais que o paciente não esteja psicótico, né? E alguma medicação como o lítio, ou um anticonvulsivante, né? O ácido valproico, o divalproato de sódio, que são basicamente a mesma molécula, às vezes carbamazepina ou oxcarbazepina, que também, de novo, é basicamente a mesma molécula. Então, é um outro tratamento. Então, quer dizer, a pessoa está numa outra fase, é um outro tratamento. E existe o tratamento de manutenção. Aí, o que é isso? Por que manutenção? Como assim? Então, o cara estava com a depressão ou estava eufórico, super agitado, a gente tira a pessoa daquele estado, volta ao que a gente chama de eutimia, a pessoa fica boa, fica bem, e essa pessoa que está bem, a gente
a gente faz o tratamento de manutenção. O que tem mais evidência é o lítio. O lítio é o que tem mais evidência, mas não existe uma coisa tão bem estabelecida para o tratamento de manutenção. O ácido valproico parece que funciona também. E o Edard Vieta, que é um dos grandes especialistas de Barcelona, né? O que eu achei interessante no último paper dele, que ele revisou o assunto, ele sugere a medicação que o paciente teve melhora, sei lá, tomou a quetiapina, né, quando estava deprimido, melhorou, a gente tende a manter um pouco essa quetiapina. Isso é um pouco verdade, assim. No Brasil a gente tende a fazer isso, né? Mas quando eu vejo os protocolos, assim, me assusta um pouco a coragem, assim, dos estrangeiros. Eles simplesmente, não, isso não é tratamento de manutenção, ele tira a medicação e dá o lítio e acabou. Meio que os protocolos, assim, então, o lítio e o ácido valproico ou divalproato de sódio, né, são as medicações mais estabelecidas para manutenção, para não ter novos episódios. Ah, perfeito, doutor Rafael. Até agora, uma grande aula, como sempre. Agradecer aqui o Antônio, que falou muito bom, a Regi, muito interessante, a Débora, perfeito. Todo mundo ama, eu também amo sempre as lives com você, doutor Rafael. E aqui, sabe o que eu ia perguntar? Mas eu acho que você já falou no começo da live que eu ia perguntar se o transtorno no bipolar tem cura, mas eu acho que você falou que não tem, né? Que é tratamento para a vida toda, né? Eu posso acrescentar um pouco, Rodrigo. Por exemplo, o lítio, né? O lítio de valproato, agora que a gente acompanhou essa coisa aí da cloroquina, o pessoal começou a entender um pouco de alguns conceitos de ciência. Então, a cloroquina, né? O que aconteceu? A cloroquina, os estudos mostram eficácia in vitro. O que é isso? Você tem uma célula ali que você põe a cloroquina, põe algumas células, e ali dentro da célula, a cloroquina funciona muito bem, detona o Covid. Mas os estudos clínicos, que são diferentes, você pega as pessoas mesmo tomando a cloroquina quando estão doentes de Covid, aí os estudos não mostraram eficácia. Né? Então as pessoas acompanharam. E da mesma forma, a gente tem estudos in vitro com células neuronais. Então, o divalproato e o lítio, a gente joga nessas células neuronais e observa o padrão. Então, é interessante que tanto no divalproato quanto no lítio, existe um aumento de ramificações do neurônio. São as tais sinapses, né? Então, o neurônio começa a ficar mais conectado. E do lítio, que o lítio tem uma história muito interessante, né? Já que os pacientes vêm para mim, às vezes eu vou falar para o paciente e falo, olha, vou te explicar como é que é o tratamento. O paciente, não, mas é muita química, tal. Aí eu conto a história do lítio, às vezes o paciente se anima. O lítio, ele já estava presente nas águas alcalinas, né, da Grécia Antiga, e o pessoal nadava nas águas e se sentia melhor. Então já tinha essa história. Então é bem interessante. E o que foi se vendo, né? Com o passar do tempo, foram estudar o lítio. Então, a primeira pessoa que descobriu o mesmo elemento, isolou, foi o José Bonifácio, o patriarca da independência, o nosso José Bonifácio. Ele descobriu o lítio. Esse é a pessoa, é o nome. E depois, o John Cage, que é o australiano, ele começou a fazer os experimentos com lítio, e aí ele viu que ele primeiro deu para porcos, os porcos ficavam mais tranquilos, e aí ele começou a dar em pessoas com transtorno bipolar. Mais ou menos nessa época, aquele refrigerante 7-Up, que é o 7-Up, né? Aquele refrigerante 7-Up, ele tinha lítio até 1949. Porque você acreditava que o 7 é a massa molecular do lítio e o up de dar uma levantada. Então já tinha um monte de... Era um tratamento, como fala, e que nem esses tratamentos alternativos. Não, dizem que tal coisa funciona. Então diziam que o lítio funcionava. Nos Estados Unidos, o lítio estava adicionado ao sal, como aqui o iodo está adicionado. O lítio estava adicionado ao sal por 2 anos, eles fizeram isso.
É lógico, não deu certo. Por quê? Porque o lítio ele é realmente uma medicação, tem janela terapêutica estreita, né? Então a dose que é remédio para a dose que é tóxica, existe um intervalo pequeno, né? Então tem que dosar, tem que dar uma dose certinha, não pode aumentar muito. Então o lítio já tinha toda essa história, e aí, então, tem algumas evidências interessantes, né? Em lugares que tem lítio na água, né? Na água corrente, tem menor índice de suicídio. Então o lítio tem bastantes propriedades interessantes, fora que eu posso comentar. Tem um estudo mostrando, né, que pessoas com mania tomaram lítio e o lítio aumentou o cérebro delas. E provavelmente é aquilo que a gente vê nas células, que é o aumento das conexões neuronais. Não aumentou o número de neurônios, mas aumentou conexões neuronais. E deixa eu ver o que mais. E o divalproato, o ácido valproico, se imagina que faça alguma coisa semelhante, tem menos evidência, e o lítio, ele aumenta lá uma substância chamada BDNF. Então, que eu tenho o prazer de fazer parte dessa parte do estudo, que o BDNF ele aumenta as conexões entre os neurônios. E o meu estudo foi o primeiro que mostrou que isso acontece em mania, e o meu orientador foi o primeiro que viu que isso acontece na depressão bipolar. Então, a gente também a gente sente muito prazer de fazer parte dessas descobertas, de entender mais. Com Então, certeza. o tratamento não tem cura, mas o tratamento tem muitos benefícios, né? Aí se aventa agora a possibilidade de uma redução de risco de Alzheimer, que isso também está sendo estudado. Então, tem pessoas que sonham que o lítio possa ser, eventualmente, em doses muito baixas, possa, possa até ser importante assim no dia a dia das pessoas, mas isso ainda é, a gente não sabe nem se vai ser seguro, né, em doses muito baixas, e nem se vai ser bom. Mas a gente, parte do nosso laboratório lá no Hospital das Clínicas, estuda isso daí, né? Então a gente quer saber se o lítio pode ajudar mais as pessoas, pode eventualmente prevenir demências mesmo, prevenir Alzheimer. Então, o tratamento não é tão ruim como parece, vai para tentar animar as pessoas, mas realmente o transtorno bipolar é tratamento para a vida toda. Olha, é muito interessante. Aqui, olha, enquanto você estava falando aqui, a Catrine, Dr. Rafael, um médico sensacional, concordo também. E, e, e tem uma pergunta aqui da Rosanes, diferença de um bipolar e borderline. É parecido? Pois é difícil de. Esse daí é um dos grandes. Muitas vezes, isso é difícil do psiquiatra, às vezes, diferenciar. Não é muito fácil. Agora, uma coisa que eu observo, né, Rodrigo, para a gente fazer o diagnóstico de transtorno bipolar, a pessoa tem que ter um episódio de euforia ou de irritabilidade que dure mais 4 dias ou mais, né? O que acontece? O que a gente vê com frequência nas pessoas com transtorno de personalidade borderline são os episódios fortes de irritabilidade que duram uma tarde, uma noite, um dia, ou às vezes é um padrão da personalidade, o responder rispidamente, pela instabilidade emocional. Então, o que eu costumo falar com os psiquiatras que dão informação, eu costumo falar, ficar muito atento a isso. E também as variações de humor, né? Aquela velha história, né? Não, esse cara é bipolar, pô, de manhã tava um doce, e à tarde brigou, tal. Quer dizer, isso não é transtorno bipolar. Isso não é transtorno bipolar. Quer dizer, isso pode ser inúmeras coisas. O bipolar também poderia reagir assim, mas a pessoa que está de bom humor de manhã e à tarde está de mau humor, isso não é transtorno bipolar. Pode ser uma alteração normal, pode ser algo que mexeu com a pessoa, pode ser que a personalidade seja mais frágil e por isso a pessoa tenha mudanças de humor, né? Esse tipo de coisa
Até o TDAH, né, que parece que não tem nada a ver, né? O TDAH pode ter uns rompantes é, com frequência, se irrita, assim, né? O TDAH é um pouco lábil também. Então, pode ser várias coisas, mas o transtorno de personalidade borderline também, qual que é a diferença, né? O bipolar, você normalmente, né? Então é um assunto bem do profissional, não é fácil às vezes nem para o psiquiatra. Mas o bipolar ele faz aquelas fases, né? Fez uma fase de euforia, tal, aí ele volta ao normal dele. Parece que a gente normalmente a gente olha e fala assim, nossa, teve um mês aqui muito irritável, 2 meses, 3 meses, e depois parece que a pessoa volta ao normal. Você dá um medicamento, parece que você aperta um botão. Você dá um medicamento, passa 3 semanas, é uma outra pessoa. A resposta à medicação é muito positiva no transtorno bipolar. E já no transtorno de personalidade borderline, tem uma questão da personalidade. A personalidade está instável, a visão de si mesmo está instável, e a pessoa reage de uma forma mais atabalhoada, então, às vezes, a pessoa pode ser agressiva, mas está dentro dela, então é mais um padrão da pessoa, né? Isso se vê mais ao longo do tempo, não é assim, pô, ficou um mês assim e de repente sumiu, né? E não responde bem ao tratamento medicamentoso, é mais com a psicoterapia, o remédio para o transtorno borderline, ele é mais coadjuvante, ele ajuda a diminuir a intensidade dessas variações de humor, mas ele não impede que a pessoa tenha irritabilidade, ele não cessa, né? Porque o problema está dentro da personalidade, né? Dentro da forma de ver o mundo, ou da forma, por assim dizer, né? A pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela precisa aprender a ver o mundo e se enxergar, né? Então, a falta é, de conhecimento próprio, enfim, a instabilidade emocional em si, né? É uma constante da pessoa, né? Ah, perfeito, doutor Rafael. E o sono é prejudicado para quem tem transtorno bipolar? O sono frequentemente está prejudicado. O sono é um grande tema, Rodrigo. Foi muito bom você levantar. O sono, porque a pessoa com transtorno bipolar, ela não pode, ela não pode ter privação de sono, né? A privação de sono pode induzir episódios de hipomania e de mania. Então a gente fica muito de olho, né? Eu tenho paciente com transtorno bipolar, né? Eu falo assim, ó, se você tiver alteração de sono, você fala comigo, volta em consulta. A gente pede para o paciente voltar. Porque a privação de sono pode desencadear esses episódios de hipomania e mania. E nesses episódios de hipomania e mania, existe também uma diminuição da necessidade de sono, que é um pouco diferente da insônia em si, né? Porque a insônia, normalmente, a pessoa fala assim, meu, putz, eu não dormi nada à noite, estou acabado. E agora o bipolar, agitado, ele tem uma diminuição da necessidade de sono, e ele dorme 3, 4 horas por noite e pau na máquina. Né? O que os familiares falam, pô, tá ligado no 220. Né? Então, isso pode acontecer na mania, não é uma coisa sine qua non, né? Que todas as manias e hipomanias têm, mas normalmente tem algum grau de diminuição de necessidade de sono. Já nos episódios depressivos, pode ter alteração de sono também, né? O episódio depressivo, no transtorno bipolar, a gente só sabe, você olha para o episódio, muitas vezes é o mesmo episódio. É o mesmo episódio que você vê, senta a pessoa com transtorno bipolar e uma outra com depressão que nunca teve transtorno bipolar, você atende as duas. Se você não tiver dados adicionais, você diz que é a mesma coisa. Então a gente procura ter dados a mais aí sobre isso daí. Mas a pessoa pode ter uma diminuição de sono discreta, pode acontecer também, ou pode dormir demais também, isso a gente vê com a pessoa com transtorno bipolar, está com hipersonia, né, dorme demais, o que pode também acontecer em quem não tem transtorno bipolar e fica com depressão.
fora a coisa do sono, né? Lembrou as coisas, as dicas, quem estiver assistindo, que tenha transtorno bipolar, a pessoa com transtorno bipolar, ela tem uma tendência a fazer, o que eu falo é de fazer tempestade em copo d'água, que a pessoa tem, na verdade, uma sensibilidade maior, né? Então, por isso até tem mais transtorno bipolar entre artistas do que a média da população. Não estou falando que quem é artista tem transtorno bipolar, mas tipo, existe uma tendência. Então, a pessoa tende a sentir as coisas mais forte, mais fortemente. Puxa, aquilo mexer com ela, às vezes uma coisa que no dia a dia a pessoa levaria, outra pessoa levaria, a pessoa com transtorno bipolar. E por isso, também a psicoterapia ajuda, porque essa coisa que mexe com a pessoa, às vezes, não foi do tamanho suficiente, na terapia a coisa se ameniza. O transtorno bipolar, a pessoa tem uma sensibilidade maior. Deixa eu ver. Tem alguns estudos mostrando, até do Instituto, lá do nosso Instituto de Psiquiatria, tem o do Márcio também, mostrando tem um pouco mais de capacidade criativa. Então, esse cuidado com a coisa que eu chamo de tempestade no copo d'água, que é a sensibilidade, tem essa questão do sono, e outra coisa importante também, deixa eu ver, fora a medicação, é que quando a pessoa se empolga muito, a pessoa que tem o transtorno bipolar, ela começa a se empolgar muito com uma coisa, a gente tem que tomar cuidado. Não, pode se empolgar, etc. Mas para não começar uma aceleração psíquica, que costuma acontecer comigo, com você. Só que a gente não tem uma biologia que isso vá decolar, né? Então a gente tem que são detalhes, assim, nuances que quem tem o transtorno bipolar tem que ficar atento, os familiares têm que ficar atentos, né? Enfim. Olha, para quem é familiar de transtorno bipolar tem que ficar atento a não ter não gerar muita euforia, é isso ou não tem nada a ver com o que eu falei? Porque o que acontece? Suponhamos, você está aqui com seu perfil no Instagram, se você tivesse transtorno bipolar, não é o seu caso, você está aí com muitos seguidores, tal, você começa a se empolgar, isso pode gerar uma aceleração psíquica. Ah, entendi. Então, quer dizer, no fundo, você pode começar a ficar assim, putz, não, agora eu vou estourar e tal. Isso daí quem tem transtorno bipolar tem que ser um pouco mais cauteloso, né? A pessoa fala, não, calma, vamos dimensionar as coisas aqui, porque assim como uma coisa triste, né? Sei lá, por exemplo, a pessoa agora estamos aí de quarentena, de novo, bem fechadinhos, né? A pessoa, pô, tô sem dinheiro, tal. Isso daí pode de alguma forma, né, ajudar a ter depressão. A euforia também pode ajudar a pessoa com transtorno bipolar a ter um episódio mesmo de mania, de hipomania, né? A pessoa vai ter que ficar mais cuidadosa, mais atenta. Normalmente o familiar, né? A coisa toda eu jogo muito no familiar para observar o que acontece, né? Pacientes com transtorno bipolar e mania e hipomania, né? O que acontece? A mania e hipomania, né, é um estado que é descrito, né, pelos pesquisadores, pelos alemães antigos, que os alemães são máximo aí em psiquiatria descritiva, né? São os pais de tudo. Então, é descrito um aumento de vivência do campo, um aumento do campo vivencial, né? Como se fosse uma sensação de plenitude, a coisa da mania não irritável, eufórica. A pessoa fica muito autoconfiante, né? E fica muito pouco reflexiva. Esses são os ingredientes para a pessoa não ouvir ninguém e não notar nada de errado. Se eu tenho uma baita de uma autoconfiança, eu começo a fazer uns investimentos, eu perco, eu falo, não, daqui a pouco eu vou ganhar. Eu não quero nem saber, eu perdi, mas eu não quero nem saber, não, eu tô preocupado aqui. Isso que vai acontecendo com as pessoas, né? Então, a pessoa que tem o transtorno bipolar dificilmente nota que está entrando em hipomania e mania. Eu tenho alguns pacientes
que eu já expliquei e tal. Quando está muito bem orientado, o paciente e aceita bem a doença, o paciente começa a notar. Mas muitos pacientes não notam, mas a família já nota, falou, ó, tá falando demais, tá? A pessoa está muito acelerada, tá um pouco agitada, tá dormindo mal, tá, nossa, ela tá fazendo umas coisas que normalmente não faz. Tá começando que nem no outro episódio lá, a família vai notando assim as nuances. Então, no transtorno bipolar é muito importante a família fazer parte do tratamento. A família está ciente, a família está junto. É bem importante. Bem importante mesmo. Ah, perfeito, doutor Rafael. E existe, antes aqui, agradecer a Danusa, que está sempre aqui com a gente também. Ela também tem pergunta de ansiedade. A gente tem. E também outras pessoas falaram também de ansiedade. Vamos deixar para a gente fazer Essa é depois uma outra só live. sobre isso. Outra live. Porque acho que agora na pandemia tá todo mundo ficando ansioso, né? E existe um nível mais leve de bipolaridade que é mais difícil de ser diagnosticada ou não? Isso cada vez mais eu estou vendo no meu consultório o que acontece, né? A pessoa fica com que é bem discreto, mas acontece da pessoa ficar com esses sintomas de hipomania a vida inteira. Então, você conversa, você fala assim, olha, hoje eu tive com uma paciente, né? A filha dela tinha me contado a história da paciente. A paciente estava num episódio depressivo, mas a filha dela me contava, olha, a vida inteira ela foi a pessoa mais animada, né? De todas. Então, onde ela chegava, todo mundo ficava animado, todo mundo se animava. É uma pessoa muito alegre. Então, quando a gente fala que ela está deprimida, todo mundo fala assim, ué, mas como assim? A fulana está deprimida? É a pessoa mais alegre que eu conheço, jogava todo mundo para cima, né? É a pessoa. Então, eu noto que às vezes tem. Só que o que acontece? Aí você vai ver ali, chegando perto, né? A gente tem contato com as pessoas no dia a dia, mas se não é um amigo, se não é um familiar, a gente tem um contato um pouco superficial. Então, o que eu vejo? Às vezes tem pessoas que têm. Que são tidas como, nossa, a pessoa animada, mas já é um pouco fora, né? Atrapalha a atenção, você vê que são pessoas que já têm um problema de atenção, ou você vê que são pessoas que já arriscam um pouco e tem esse basal meio aumentado, muito falante. Eu noto que tem esse transtorno bipolar, isso acho que passa despercebido, que eu vejo gente com 20 anos, porque às vezes esses sintomas de transtorno bipolar, né, não ficam oscilando assim como o imaginário popular, o transtorno bipolar fica subindo e descendo, né, no dia a dia, tal. Mas não, tem pessoas que ficam assim, 1, 2 anos. O normal é a pessoa fala assim, ó, ficou um mês, várias semanas, 2, 3 meses agitado. E isso é o comum, né? O que a gente normalmente vê na prática clínica, não essas coisas de variação de um dia para o outro, isso é. Então, esses casos eu noto, né, que a pessoa sempre tem uma coisa meio eufórica, isso é difícil de diagnosticar, né? Passa despercebido por muitas pessoas, e o outro são aquelas pessoas com depressões, às vezes uma depressão resistente, e a gente vai ver, às vezes tem um histórico familiar de transtorno bipolar, é, ou tem episódios, uma outra coisa que eu também noto, né? Episódios de humor no pós-parto. Então, vou fazer aqui uma distinção. Isso aqui é muito complexo, tá? Mas assim, depressão pós-parto, tá? Toda mulher tem uma mudança hormonal depois que tem o parto, e tem uma coisa que chama blues puerperal. Então tem mais ou menos uma semana de um pouco de desânimo. Acontece assim, praticamente para quase todo mundo. Então isso aí é normal, tá? Tem pessoas que têm depressão e depois que nasce o filho, parece que a depressão fica ali presente e tal. Só que o que eu vejo assim em transtorno bipolar me dá a impressão que são os episódios depressivos pós-parto muito fortes. E às vezes aquele filho é querido, é planejado,
é, é, tem depressões pós-parto, que às vezes a gente vê que tem uma dificuldade familiar importante, então a mulher teve filho, aí o pai não assume, e isso dá um baita no episódio depressivo pós-parto, muito sério. Mas os episódios depressivos pós-parto, quando tem muita tranquilidade, assim, no entorno, né? E o episódio depressivo às vezes é grave, não tinha depressão anteriormente, isso me chama um pouco de atenção. Eu investigaria episódios de hipomania prévios, né? Eu tentaria compor, né? Tem pessoas com, então, episódios depressivos que resistem ao tratamento, né? São algumas coisas que, às vezes, precisa de um olhar, acho que é um olhar especial, né? A pessoa fala, tem algumas coisas ali, a gente tudo bem, teve um episódio depressivo pós-parto, quer dizer que tem transtorno bipolar? Nada disso, nada disso. Estou falando que a gente, como profissional, se é muito grave, né, que eu digo muito grave, não consegue cuidar do filho, né, não consegue ter sentimentos pelo filho. São os episódios mais graves, porque o normal, se a gestação, se foi tudo bem, se foi tudo legal, normalmente a pessoa tem os sentimentos, ou é um pouco difícil, mas, quer dizer, mas consegue cuidar bem do filho, agora não consegue cuidar. Isso tudo são coisas que são red flags, né, como diriam os americanos, red flags, a gente fica um pouco mais de olho. Ah, perfeito. E, e o que acontece com os neurotransmissores de uma pessoa bipolar e como que os medicamentos agem neles? Tá, boa pergunta. Boa pergunta. Então, eu lembro que eu estava escrevendo um desses papers e tal, e aí me perguntaram, não, o que você pode falar dos neurotransmissores, do transtorno bipolar? Aí eu lembro que eu falei com o meu orientador, pô, mas e aí? Ele, não, dá uma procurada aí, não, tem que colocar alguma coisa, o revisor pediu. Mas o revisor manda, né? Na verdade, o processo o revisor pediu porque ele queria saber se tinha alguma coisa tal. Só que a verdade é que o transtorno bipolar, é, diferente da depressão, você tem uma depressão no transtorno bipolar, a biologia é diferente. O que acontece no cérebro, né, os neurotransmissores, tal, não é exatamente igual ao que acontece na depressão. Então, o transtorno bipolar, agora também na depressão tem se falado menos em serotonina, ainda se fala muito, mas dentro dos artigos científicos a coisa já tem migrado para outras coisas, né? A falta de BDNF. Teve recentemente um artigo do Plínio, um cara super brilhante que trabalha na Finlândia. Ele está num grupo que eu participo lá, então aí ele comentou o artigo no Cell, né? Aquela revista fantástica lá, de fator de impacto altíssimo. Então ele estava comentando, né, que a ação dos antidepressivos provavelmente tem mais a ver com o BDNF mesmo, que essa molécula tão estudada em psiquiatria. Tem mais a ver com o BDNF do que com neurotransmissores. Mas voltando lá para a biologia do transtorno bipolar, que o Plínio estava falando de transtorno de depressão unipolar, né? Mas voltando para a biologia da depressão, para o transtorno bipolar no geral, a gente tem muita coisa de inflamação e de alteração mitocondrial. Aí, pô, a mitocôndria ficou um pouco de moda de novo, né? Então muita gente já sabe o que é. A mitocôndria é aquela partezinha da célula que a gente estuda no colégio, que é responsável pela produção de energia da célula. Então é a casa de força da célula, produz toda a energia lá. Então, tem algumas alterações sutis ali que parece que o lítio melhora. Então, dentro da mitocôndria, lá tem a cadeia transportadora de elétrons. Então, porque é todo um sistema ali de produção de energia e o lítio vai lá e ajuda. Parece que é como se ele lubrificasse a máquina ali do complexo 1. O complexo 1 começa a funcionar melhor. Foi um dos dados que a gente encontrou, né, no nosso projeto do lítio. Então, tem algumas coisas também, quando eu vou colocar de uma forma um pouco mais simples, né, mas o lítio dá essa melhorada nesse funcionamento da mitocôndria, diminui o estresse oxidativo, que é mais uma evidência. É muito engraçado, porque tem lá
as coisas aí no cérebro, né? Como é que é isso daí? O cérebro de quem tem transtorno bipolar tem, na média, um aumento de lactato. Aí fala, lactato, mas como assim? Lembra quando você faz exercício, você tem um pouco de dor, fala, é o ácido lático e tal. É a mesma coisa. No cérebro, é como se o cérebro do bipolar tivesse cansado, vamos colocar assim, né? Tem um aumento de ácido lático, tem um pH diminuído, né, que também vai junto com isso daí, tem uma diminuição de função mitocondrial, tem algumas outras substâncias também que estão alteradas, aí tem um desequilíbrio de glutamato. Então, o transtorno bipolar, a gente vai falar mais de glutamato, a gente vai falar mais de alteração mitocondrial, e a gente tem essa coisa da inflamação também. A inflamação é um grande vilão de diversas doenças, não só psiquiátricas, mas também doenças clínicas, né? Obesidade tem um aumento de inflamação, principalmente aquela barriguinha, porque aquela barriguinha no fundo não é a gordurinha que a gente aperta ali em cima da barriga, é a gordura visceral. Essa gordura visceral produz substâncias nocivas, mas no transtorno bipolar também existe um aumento de inflamação no geral. E em vários estudos também que se dosa lá substâncias, interleucinas, tal, está aumentado. Então, e por isso provavelmente, se já há uma extrapolação, não está escrito isso em nenhum livro, em nenhum artigo, mas talvez tenha um estilo de vida mais saudável que diminua a inflamação, a gente também melhora o transtorno bipolar. Então, tudo que a gente conseguir diminuir de inflamação faz sentido. Muito embora não tenha lá um estudo, diminuir a inflamação tal, mas provavelmente o exercício físico, todas essas coisas que melhoram a inflamação vão ajudar também. E, e diminuir a inflamação inclui também uma dieta mais restritiva? Pode ajudar ou não? A dieta restritiva, tem dietas, né, que favorecem a diminuição de inflamação. Tem aquela dieta mediterrânea, que é muito oleaginosa, né, aquela coisa de nozes, saladas, azeite, peixe. Então tem uma série de componentes aí. Aqui no Brasil a gente ingere pouco ômega 3, né? Então, eventualmente, comer mais peixe também. Dependendo dos peixes, acho que atum, o salmão, são os peixes que comem algas, né, que comem algumas algas de águas frias, tal. Esses peixes têm a gordura com essas gorduras, com essas cadeias de ácido graxo da série ômega 3. Então, isso também é interessante, mas a dieta mediterrânea é uma dieta com cereais, quer dizer, tudo aquilo que a gente tem ideia de que faz bem para as outras coisas, né, que o pessoal fala, risco cardiovascular, folhas verdes, são várias coisas que ajudam a gente a alimentos não processados, né, aquela coisa, descasque mais, desembale menos, então, essas coisas, essas dicas são interessantes e são válidas também dentro de um racional, né, muito embora tem estudos mostrando que a dieta mediterrânea diminui o risco de depressão. Para o transtorno bipolar, não existe nenhum estudo, mas também provavelmente faz bem, porque diminui muito a inflamação, muito, muito boa a dieta. Ah, perfeito, doutor Rafael. Olha, passou 55 minutos aqui voando, foi uma grande aula até agora. E aí, eu ia fazer uma pergunta aqui, mais ou menos, quantas pessoas sofrem com isso no Brasil? E também se dá para responder aqui se o bipolar normalmente é agressivo. Tá. De 2 a 4% da população tem transtorno bipolar. Então, o bipolar, isso aí no Brasil, como é que a gente faz a conta aqui? Seria de 4 a 8 milhões de brasileiros, né? 4 a 8 milhões de brasileiros têm transtorno bipolar, gente pra caramba. Então, o bipolar normalmente não é agressivo. Não é agressivo. Ele estando eutímico, estando bem, não tem agressividade, né? O que eu acho que às vezes o que pode ser agressivo, algum transtorno de personalidade. Muitas vezes o diagnóstico também não é fácil, a pessoa acaba tendo esse diagnóstico de transtorno bipolar, mas
pode ser algum transtorno de personalidade que deixe mais agressivo. O bipolar ele fica agressivo, pode ficar agressivo nos episódios de hipomania e mania, que ele fica muito irritável. Aí ele pode ficar agressivo. Mas isso aí nem sempre acontece. Nem sempre acontece. É quando tem o episódio e quando está irritável dentro daquele episódio, né? Então, e aí depende da personalidade da pessoa, né? Algumas pessoas vão ficar só irritáveis, mas não vão, sei lá, ofender outras. Então, varia ainda individualmente isso daí. Olha, perfeito, doutor Rafael. Para mim é sempre uma honra fazer live com você. É sempre uma aula aqui para mim, para todo mundo. Todo mundo foi comentando aqui durante a live que estava adorando. Muito obrigado, doutor Rafael. É sempre sensacional poder ter essa oportunidade. Não, valeu, não é um prazer falar sobre o tema, né? É legal que você vai perguntando, vou desenrolando, vou lembrando tanto de coisas aí que a gente vai. Esse é um tema que eu adoro mesmo, né? Acho não, um tema que eu gosto muito, né? A coisa do transtorno bipolar. Eu vou aproveitar e como já tem a live, já posso dar para os meus pacientes que têm transtorno, os que têm transtorno bipolar também. Já vou ter eles têm mais informações aqui. É, com certeza. Olha aqui, a Femelo tá aqui. Olha, muito Bom, legal, doutor Rafael. Muito obrigado e vamos marcar mais vezes depois, que é sempre uma aula, ajuda muita gente. tá joia, valeu, viu? Obrigadão pelo convite aí. Imagina, foi uma honra, doutor Rafael. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Falou. Tchau para vocês aí. Tchau, tchau.